Queridos irmãos, vamos colocar em pé. Quero convidar aqui o pastor Bento. Ele estará orando, apresentando o servo de Deus, pastor Bittencourt, que já estará nos transmitindo a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Soberano e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por este momento, te agradecemos pelos louvores que ouvimos. Pai Santo, agora, Senhor, que o teu servo está com a responsabilidade de estar, Senhor, ministrando a tua palavra. Senhor, usa o teu servo, Senhor, na tua vontade, para falar com cada um de nós. Nós estamos na tua casa, na tua presença, Senhor, e nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, amado. Tá. Vamos aumentar um pouquinho, né? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém! Vamos ler o texto sagrado para a nossa meditação. A leitura oficial, capítulo de número 4, verso de número 1, 2 e 3. E depois leremos carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 10. Diz assim a palavra: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno. Diga após mim esta frase: andeis como é digno. Andeis como é digno. Outra vez: andeis como é digno. Andeis como é digno. Ouçam-me: da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aos Colossenses, capítulo de número 1, verso 10, assim diz a palavra: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Todos digam amém. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a tua palavra e pedimos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, a iluminação, orientação, a capacidade para falarmos à tua igreja nesta noite. Senhor, tu sabes que nós nos rendemos à autoridade suprema da tua palavra e nos rendemos ao poder inspirativo do teu Santo Espírito. Fala conosco, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor. É que de bom grado os teus servos acolham a tua palavra nesta noite. Pai bendito, que não haja nenhum impedimento e nenhuma ação contrária à boa e perfeita exposição da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Podeis assentar, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, temos 3 ideias aqui básicas para compartilharmos com os irmãos nesta noite. A primeira é andar como digno da vocação. Note que o apóstolo São Paulo, ele escreve numa prisão esta carta, ou de uma prisão, ele escreve esta carta e até se qualifica, se coloca como preso. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno. O que Paulo está dizendo aqui não é um andar literal, não é um andar para frente ou para trás, um andar literalmente, por assim dizer. Ele está falando aqui de uma forma figurada. Andar como digno da vocação com que fostes chamados. Aqui fala-nos de comportamento, fala de conduta, fala de modo de ser, de modo de agir. A expressão andar como digno, portanto, está relacionada com
a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ser como cristão na casa do Senhor. Amém, amados? Amém, amados? Glórias ao Senhor. Portanto, nós precisamos entender o que significa andar como digno da vocação. Interessante que esta expressão, vocação, como foste chamados, aqui diz respeito a um convite geral, a um convite ao reino, aos privilégios do reino e às responsabilidades do reino. É bom que se diga que o Senhor nos chama, nos vocaciona e nos chama para o seu reino, para usufruirmos dos privilégios do reino, mas também das responsabilidades do reino. Digam após mim esta expressão, diga assim: eu sou vocacionado, sou chamado para o reino, e os privilégios do reino, e as responsabilidades do reino. É bom que você grave esta colocação, porque alguém imagina um evangelho só com privilégios, um evangelho só com direitos. Não, evangelho tem direitos, tem privilégios, mas também tem responsabilidades, tem deveres, tem obrigações. Aliás, me vem à mente Eclesiastes, capítulo de número 2 e o versículo de número 13, não é isso? 12, melhor dizendo, e o versículo de número 13, que diz assim: de tudo o que tenho ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Então, na vida cristã, ou no cristianismo, por assim dizer, tem privilégios e tem responsabilidades e tem deveres. Você poderia dizer: pastor, cite aí os privilégios do reino. Os privilégios do reino é o amor de Deus, é a misericórdia do Senhor, é a sua proteção, é a sua providência, é a sua graça, é a sua compaixão, não é? Estes são os privilégios do reino. E as responsabilidades do reino, aí é que a coisa pega, não é? A responsabilidade, ou as responsabilidades do reino, é obedecer os mandamentos do Senhor, guardar os seus mandamentos, andar conforme a vocação com que foste chamado, andar como digno, andar procurando agradar a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo para o conhecimento de Deus, conforme nós lemos aqui em Colossenses 1, verso 10, é amar o irmão, amar o irmão, amar o irmão, é amar o irmão, amar o irmão é um dever do reino, é das responsabilidades daquele que está dentro ou inserido no reino de Deus. Amar o seu irmão, 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 amar o seu irmão. Por incrível que pareça, tem pessoas no nosso meio que não amam o seu irmão. Imagine se eu citar para ele Mateus 5,44. A Bíblia diz: olha, eu porém vos digo, palavras de Jesus, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. E o que dizer disto, amado? Então nós estamos aqui como sendo servos de Deus, inseridos neste reino, ouvimos e aceitamos o chamado, o convite deste reino para usufruirmos dos seus privilégios e também das suas responsabilidades. Amém, igreja? Amém. Quem está entendendo esta palavra, diga: estou entendendo. Diga: glória a Deus. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno. Andar como digno
é andar nos estreitos limites da palavra, não é andar atabalhoadamente sem direção, não é andar desconcertadamente, não é andar, como dizem por aí, deixando a vida me levar. Isso é para aquele cantor aí do mundo, não é? Você sabe que tem crente que fala isso? A vida está me levando. Para com isso, meu amado. A vida não está te levando. Quem está te levando é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo do Senhor, que está te conduzindo até os portais da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, andar como digno da vocação com que fostes chamados é andar nos estreitos limites da sua palavra. Você pode dizer: pastor, que limites são esses? Existem muros? Existem limites geográficos? Não, eu estou falando de limites imaginários, de limites estabelecidos pela palavra em relação ao meu viver, ao meu comportamento, a minha conduta, a minha fala e o meu proceder. Amém, igreja? Aqui não é limite geográfico, aqui é limite imaginário estabelecido pela palavra e pelo Espírito Santo do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Você sabe, meu amado, que um sinal muito forte de que alguém está no caminho da maturidade cristã é quando ele não precisa ser ensinado a respeito do que fazer. Ele já sabe o que fazer, porque conhece as Escrituras e conhece a palavra. Eu vou repetir que é muito importante isso para a juventude. Um dos sinais, uma evidência de alguém que já está maduro e experimentado no caminho do Senhor, é quando ele não precisa mais ser instruído e ensinado a respeito do que fazer. Ele já sabe o que fazer, porque já foi ensinado e está instruído pela palavra do nosso Pai. Amém, igreja? Glórias ao nome do Senhor. Andar como digno não somente é andar de maneira nos estreitos limites da palavra. Nos estreitos limites da palavra é andar, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13, primeira carta. Ele diz desta maneira, diz o texto sagrado, 1 Coríntios, capítulo de número 16 e verso 13: vigiai, estai pois firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Isto é andar conforme as Escrituras, é andar nos estreitos limites da palavra, é andar como digno da vocação, é andar vigiando, é andar portando-se como homem. Diga assim: portando-se como homem. Diga isso, portando-se como homem. Tem uma tradução que fala varonilmente, como varão. Tu é varão, meu irmão. Tu não é virago, não, é varão. Amém, igreja? Não é andar com calcinha apertada por aí, não, com um brinco na orelha ou coisa que o valha. É andar como varão, andar varonilmente e fortalecei-vos. Louvado seja Deus. Se deixar, esse negócio entra na igreja. Eu vi alguém olhando para a calça, se está com calcinha apertada por aí. Meu Pai Celeste, verdade ou não, igreja? A igreja de Deus, ela anda neste mundo não imitando o mundo. A igreja não precisa imitar o mundo. Aliás, a igreja não deve imitar o comportamento, a moda, o jeito, o trejeito, a maneira, o modismo deste sistema mundano. A igreja do Senhor, ela tem uma maneira de se comportar e se conduzir conforme a palavra. Louvado seja Deus. Nós sustentamos a ideia
Nós sustentamos a ideia, com base nas Escrituras, não é a igreja que se modifica, não é a igreja que se altera, não é a igreja que se adapta ao bel prazer do mundo para que as pessoas adentrem aos templos evangélicos. Não, é o pecador que se arrepende, aceita a palavra, é restaurado e entra no rebanho de Deus e no redil do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Andar como digno da vocação com que foste chamados. Andar evidenciando a chamada na vida. Diga isso, coloque a mão no coração, isso é forte demais. Diga assim: Senhor Jesus, diga, Senhor Jesus, me ajuda a andar evidenciando a minha vocação e a minha chamada no meio deste mundo. Levante a mão que eu quero citar uma palavra de Deus para a sua vida. Mateus 5,16 está escrito desta maneira. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, obras de qualidades, ágatos no original, obras de qualidade, e glorifiquem a Deus que estás nos céus, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Você sabia que eu e você podemos provocar no coração de quem não tem Jesus uma conduta de louvor e glorificação a Deus? Você sabia que o incrédulo, o ímpio, o iníquo, aquele que não tem Jesus no coração, ele pode dar glória a Deus por causa da vocação e da chamada de Deus na minha e na sua vida? Ele pode. Basta que você faça a diferença na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de se comportar, na maneira de agir, aonde quer que você esteja. Amém, igreja? Eu vou falar. Deus está mandando falar. Amém? Tu não é crente chuchu, não. Tu não é crente chuchu, não. Tá certo? Tu não é crente chuchu. Chuchu você coloca na carne, ele pega o gosto da carne. Você coloca junto com a beterraba, ele passa a ter o gosto da beterraba. Você é crente, meu amado, crente mesmo, vaso de Deus nas mãos do Senhor para fazer a sua obra aqui na terra. Então para desse negócio, aonde você estiver, de repente está se imiscuindo, se misturando com comportamentos e maneirismos e maneiras daquele grupo que você está ali inserido. Você tem um falar diferente, tem uma linguagem diferente, você tem um comportamento diferente, tem uma crença diferente, tem uma esperança diferente, tem uma Bíblia diferente, uma vocação diferente e uma chamada de Deus diferente. Oh, glória a Deus, seja louvado. Levante a mão que eu quero te abençoar com a palavra. Isaías 43, 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, diz o Senhor dos exércitos. Pode dar glória a Deus que esta palavra vale. Eu creio até o tutano, papai. Ô glória. O irmão disse aqui: eu creio até o tutano, papai. Meu irmão, olha, precisaria de uns 2, 3 desse irmão. Eduardo, irmão, pastor Eduardo. Hein? Pastor Eduardo. Tem púlpitos por aí que precisariam uma meia dúzia de Eduardo no púlpito. Não é verdade, irmão?
Oh, glória! Glória a Deus! Quero encerrar esta primeira fase, ou melhor, a primeira análise do verso 1 do capítulo 4. Andar como digno da vocação com que foste chamados. A expressão no original para andar é peripatel. Peripatel tem o sentido de andar de maneira livre, andar livremente, andar de maneira irrestrita. Oh, glória! Gostei, oh, glória! Andar de maneira livre, andar livremente. Você sabia, meu amado, que nós andamos livremente? Você sabia que nós somos livres? Somos livres, mas para não mais pecar. Nós não somos escravos do pecado, nós somos livres do pecado, mas livres para não mais pecar. A liberdade que Jesus nos deu, uma liberdade tão tremenda, é liberdade para não pecar, porque quem está numa vida rotineira de atividade transgressora, errando o alvo, ele está amarrado, está preso, está maniatado. Mas quem está livre, liberto por Jesus, ele está livre para não pecar, livre para não transgredir. Levante a mão e adore a Deus. Você está livre, livre, livre do vício, livre do mal, livre do pecado, livre das drogas, livre do ódio, livre da violência, livre das obras da carne, livre dos laços de Satanás. Pode dar glória, livres dos laços de Satanás. Você está livre e portanto anda como digno da vocação com que foste chamados. A segunda palavra para nós adiantarmos está aqui no segundo versículo. As características de quem anda como digno da vocação com que foste chamado. O texto é claro, com toda humildade. Diga assim, com toda humildade. Diga, igreja. Olha, toda, não é uma parte de humildade, é com toda a humildade, com toda a humildade, com toda a humildade. Qual é o conceito de humildade? Tem muitos conceitos de humildade, mas um dos grandes conceitos de humildade que eu coloco na minha mente é de que eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Diga assim, eu não sou Deus. Diga. Esse é um grande conceito. Aliás, Santo Agostinho dizia que a humildade é a consciência dos santos em saber que não é Deus. Esse é um conceito de Santo Agostinho. É uma consciência. Nós não somos deuses. Não somos deuses. Aliás, a Bíblia diz que fomos feitos menores do que os anjos, não é isso? Um pouco menor do que os anjos, diz as Escrituras. Mas este conceito de humildade, de que não somos deuses, é muito bom, é importante, é maravilhoso. Você tem que ter a consciência que não é nada, é pó e cinza. Você é barro. Aliás, a Bíblia te chama de vaso de barro. Vaso de barro, não é? A Bíblia nos chama de vaso de barro. E se você não está satisfeito com isso, vamos passear um pouco nas Escrituras. A Bíblia te chama de vapor, que aparece e desaparece. A Bíblia te chama de sombra. A Bíblia te chama de erva que nasce, e o sol vem, aquece e logo fenece e morre. A Bíblia nos chama de lesma. Você já viu escrito no texto de Salmos? Nos chama de lesma, vermezinho. A Bíblia nos chama de pó. A Bíblia nos chama, meu amado, de barro, como já disse. A Bíblia nos chama de vaso de pau. A Bíblia fala que numa casa tem vasos de pau, vasos de barro, vasos de ouro, vasos de prata, uns para honra e outros para desonra. Mas olha, fica aí com esta palavra: o humilde é aquele que tem a consciência de que não pode tudo, não sabe tudo e não é tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Levante a mão e diga: eu não posso tudo. Diga: eu não sei tudo. Eu não faço tudo. Agora, tem
uma coisa que é importante? Eu estou falando aqui para humilde. A Bíblia diz que devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo nos exaltará. Salmo 75, verso 7, está escrito que o nosso Deus, a um Ele abate e a outro Ele exalta. Se você, como humilde, você tem que saber que não pode tudo, não sabe tudo e não faz tudo. Eu quero te dizer aqui uma coisa, um segredinho para o bom relacionamento cristão, para a chamada interdependência cristã na prática. Sabe qual é o segredo? O que está faltando em mim, Deus colocou no pastor Bento, e o que está faltando no pastor Bento, Deus colocou em mim, para que eu e ele tivéssemos esta comunhão. Diga para o seu irmão: o que falta em mim está em você. Diga: e o que falta em você está em mim. E é por isso que nós temos essa interdependência. Eu dependo de você, você depende de mim. Ô glória! Eu dependo de você, você depende de mim. 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 Eu dependo de você e você depende de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que na igreja de Deus não tem soberba. Não tem não. Crente soberbo, Jesus, a Bíblia diz que Deus vê de longe. O soberbo ele vê de longe. O soberbo tem os ossos apodrecidos. A humildade é a base para o nosso relacionamento. Quem é digno da vocação com que foste chamados, anda com toda humildade, anda com toda mansidão. Diga assim: mansidão. Diga, igreja: mansidão. Anda com toda mansidão. Mansidão. Meu amado, calma aí em nome de Jesus. Tenha calma. Take it easy, meu filho. Take it easy. Quer dizer, é uma expressão inglesa: fica calmo. Espera aí um pouco. Não é? Deus está providenciando. Às vezes você está aqui indagando: por que é que Deus está demorando tanto que a promessa dele se cumpra na minha vida? É porque ele está caprichando, irmão. Está demorando, é porque ele está caprichando. E eu vou te falar uma coisa, olha, vou te falar uma coisa: toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Você não pode se desesperar, é preciso aguardar. Deus sabe o que é melhor para a tua vida e para a minha vida, para a nossa vida. Na hora certa as coisas acontecerão dentro do Kairos de Deus. Não é no Cronos humano, é no Kairos de Deus que as coisas acontecem. Aprendi do pastor Hernandes Dias Lopes. Grave esta frase: toda promessa passa pela prova do tempo e teste do tempo, mas tem uma grande lição e um princípio. Qual é? O princípio é que o tempo de provação nunca excederá o tempo da exaltação de Deus na nossa vida. Eu vou repetir para você encher os pulmões, estufar o peito, levantar a cabeça e dar glória. Faça isso. Eu vou repetir: o tempo da provação nunca excederá o tempo da exaltação e da honra de Deus na sua vida, na minha vida. Se tem um ano de luta aí, prepara que tem 2 de vitória. Prepara. Se tem um ano aí de luta, tem 2 de vitória. Tem um ano aí de calúnia, vai ter 2 de bênção e de bonança. Tem um ano de tempestade, vai ter 2 de bonança. Aguarda isso. O tempo da provação nunca excederá o tempo da exaltação e da honra. Sabe, quando eu penso em mansidão, humildade e mansidão, eu penso em Mateus 11, verso 28 em diante, quando Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é o paradigma maior, é o referencial maior. Ele diz: aprendei
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é um modelo, é um modelo. Quando eu penso em mansidão, eu penso no conceito que alguns servos de Deus estabeleceram para a mansidão. O manso não é o covarde. O manso não é aquele que se retira da peleja. O manso é aquele que está pronto para o inesperado, para administrar o inesperado. Receba esta palavra profética de Deus na sua vida. A mansidão nos prepara para administrar o inesperado. Quando você vê algum crente diante de uma situação adversa, inesperada, contrária, que ele não queria enfrentar, se desesperar, ele precisa vir para a escola dominical, precisa ler mais a Bíblia, precisa se converter, não é? Meu amado, não se assuste, não tema. Levante a mão que eu quero profetizar a palavra sobre a tua vida. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não pasmes e nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça, diz o Senhor dos Exércitos. Seja manso, meu amado. Diga aí para o seu irmão que está do lado: seja manso, diga, seja manso e humilde. Deus está dando hoje aqui capacidade para administrarmos o inesperado. Aconteça o que acontecer, nós não vamos sair do prumo, não vamos sair da forma, não sairemos da rota, amém, igreja? E nem a nossa fé será tida como fraquejada. Louvado seja o Senhor. Mais adiante, meu amado, eu quero encerrar. Mais adiante, humildade, mansidão, com toda longanimidade. Diga longanimidade, diga outra vez, diga longanimidade. Longanimidade, isso aqui é fruto do Espírito, a capacidade de ser longo. Longanimidade é o amor mostrando longura. A própria palavra diz, um dos frutos, melhor, um dos aspectos do fruto do Espírito é a longanimidade, é a mansidão também. A longanimidade é o amor mostrando ser longo, ser extenso. O amor não cobra. Quem ama não cobra. Quem ama não joga na cara. Quem ama não vê defeito. Quem ama não vê defeito. Olha para mim com teu olhar humano e material, você só vai encontrar fragilidade e defeito. Agora olha para mim através do Calvário. Olha para mim através do Calvário. Olha para mim através do Calvário. Você vai ver o ágape de Deus na minha vida. Aleluia. Levante a mão que eu quero te abençoar com o versículo da palavra. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? O longânimo é aquele que suporta, o longânimo é aquele que espera, o longânimo é aquele que aguarda. Meu amado, quando você acordar meio enviesado, porque tem irmão que diz: olha, eu quero dar aqui um conselho, nunca diga hoje acordei com o pé esquerdo, acordei com o pé direito, acordei meio enviesado. Nunca fala isso. Você quer ter um dia abençoado? Acorde dando glória. Se você acordar, glória a Jesus porque acordei, não é? Se você acordar e orar o Pai Nosso, se você acordar, orar e ler a Bíblia, o dia vai ser abençoado. Vai ter muita luta, pode ter, mas você já começou. Deus já se antecipou na sua vida. Deus já se antecipou na sua vida. Aliás, Deus se antecipa muito em nossas vidas, sempre em nossas vidas. Para encerrar, suportando-vos uns aos outros em amor. Diga assim, anekomai ágape, diga anekomai ágape, diga anekomai ágape, é a expressão no original, suportando-vos uns aos outros em amor.
Sabe o que me dá capacidade de suportar o irmão? É o ágape de Deus na minha vida, não é? Então, eu tenho autoridade da palavra para dizer: irmão, me ame mais. Você vai dizer para o seu irmão: me ame mais, em nome de Jesus. Me ame mais, viu, jovem tecladista aí? Me ame mais, que eu vou te amar mais. Me ame mais, né? Para ir para o céu. Mas, pastor Eduardo, antes de ir para o céu, tem que me suportar aqui na terra. Diga para o seu irmão: antes de ir para o céu, tem que me suportar aqui na terra. Diga: antes de ir para o céu, tem que me suportar aqui na terra. Amém, igreja? Oh, glória! Vida cristã é isso, é suportabilidade recíproca, através do ágape de Deus operando no nosso relacionamento. Suportabilidade recíproca. E finalmente, para encerrar, o texto maravilhoso: procurando guardar, diga, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, andar como digno da vocação é andar livremente, não é? É andar nos estreitos limites da palavra, é andar de maneira irrestrita, livre do mal e livre do pecado. Andar como digno da vocação é andar com toda humildade, Você precisa reconhecer que sempre terá alguém que faz a obra de Deus melhor do que você. Sempre vai ter alguém que vai pregar melhor do que eu, orar melhor do que eu, abençoar, isso é natural. O humilde aceita isso, sim ou não, igreja? O humilde não é aquele que diz: não, se eu não for hoje não vai ter ensaio, se eu não fizer isso não vai ter aquilo. Para com isso. Eu vou te dizer uma coisa: se cuida, faça a obra de Deus com diligência, porque Deus tem 10 pessoas na reserva melhor do que você para fazer a obra de Deus. 10 pessoas, não é? 10 pessoas Deus tem na reserva para fazer melhor a obra de Deus do que eu, com toda humildade, com toda longanimidade, não é? Com toda mansidão. O irmão está dizendo aqui que tem 7.000, não é? Tem 7.000, não é 10 não, muito bem, é 7.000 que não dobrou os joelhos diante da idolatria, que estão aí, está esperando só você dizer: ah, eu não vou fazer. Não vai? Deus vai chamar os 7.000 para fazer a obra. Oh, glória! Com toda mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. E para encerrar, este verso 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O capítulo 4 do livro de Efésios nos propõe 3 unidades, a chamada unidade em 3 dimensões. Unidade de Efésios 4, a unidade espiritual. Isso aqui a gente poderia trabalhar a questão da espiritualidade nossa, a base da nossa espiritualidade, a unidade espiritual. Todos nós precisamos, pela paz de Deus em nossos corações, promover unidade espiritual no nosso meio. O que é isso? Espiritualidade única, unida, coesa. Não existe espiritualidade diversa, diferente, sectarista, não é? Partidarista. É uma unidade espiritual única, tá certo? A unidade doutrinária, que é proposta em Efésios 4, verso 13, a unidade doutrinária, e a unidade corporativa, unidade de corpo, igreja, um só corpo, nós encontramos em Efésios capítulo 4, mas isso fica para uma outra oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, igreja? Palavra, né? A gente ficava aqui a noite inteira, viu, pastor Bittencourt? Bênção do céu. Amanhã tem dose dupla. Amanhã é um filho. Amanhã, pastor Arthur estará pregando sobre unidade. Meu filho, ele fez uma operação. Será que desvio de septo. Sim. O senhor vai mandar alguém? E agora? Não, acho que não vai mesmo, pastor.
Ele virá? É. Acertou? Ah, então Tá você certo. acertou. Vai Ele vir. virá, Diego? Ah, então Tá feito. Então, tá aí, pastor. Amanhã, ele ensina melhor. unidade. O pastor Bittencourt falando que ele ensina melhor que é. Porque às vezes o discípulo supera o mestre, né? Mas é uma benção. Ele ensina melhor do que eu, mas tem que continuar batendo continência. Aí, amém? Tá vendo, irmãos? Mais uma lição para nós. Ele pode até ensinar melhor que o pastor falou, mas ainda continua batendo continência. Tem que bater. Amém? Queridos irmãos, nós só temos a agradecer a Deus por esta noite abençoada, por este primeiro culto, onde nós pudemos ser ricamente abençoados por Deus. Louvamos ao Senhor, exaltamos o seu nome e ouvimos essa poderosa palavra de Deus. Eu quero externar aqui os meus agradecimentos, meus sinceros agradecimentos ao nosso pastor Bittencourt. Obrigado. Que Deus continue abençoando seu campo, ministério. Vou sair federal. Isso. O pastor pede as nossas orações. Como eu disse no início, o pastor Bittencourt, além de ser o pastor presidente ali do campo de Santo André, ele também é deputado pelo estado de São Paulo. E este ano ele pretende sair a deputado federal. Ajudar o Bolsonaro. Vai ajudar o Bolsonaro. Amém. Que Deus abençoe ricamente, né? O ministério do pastor Bittencourt, sua família, e abençoar também os nossos políticos de uma forma geral. Estamos precisando que Deus dê uma direção para o nosso país. Amém, irmãos? Deus possa abençoar. Quero agradecer ao pastor Bento, sua esposa, o Diego, que esteve conosco. Pastor Bento, muito obrigado por ter mediado aí a presença do pastor Bittencourt conosco, né? E também amanhã o Arthur, né? Está convidado, pastor Bento, está conosco de novo amanhã, viu? Se puder. Eu até viria amanhã, mas se surgir um compromisso para amanhã, Tá bem, pastor. talvez o Diego. O Diego vem, né? Ok, o Diego vai vir e representa aqui o pastor Bento. Ele tem um compromisso, não vai poder estar conosco, amém? Diego, você está amanhã com a turma? Isso. Pronto, Diego representa o pastor Bento amanhã. Deus abençoe. Agradecer aqui, pastor Eduardo, meu amigo, amém? Companheiro, Deus continue te abençoando, você e a igreja primitiva, todos os irmãos, né? Nosso pastor Ziel, da nossa subcongregação, Deus abençoe. Também pastor Francisco Sandro, sua esposa, todos os irmãos ali da IEPUC, Deus continue abençoando o ministério. Aleluia. E todos os irmãos, pastor Léo, nosso grande abraço, carinho. É sempre bom ter esses amigos e companheiros aqui conosco, amém? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos estar orando, agradecendo. Só nos resta agradecer a Deus por esta noite abençoada. Não se esqueça de estar orando pelo pastor Bittencourt, amém? Orando por ele, por sua família, pelo seu chamado. Quero convidar aqui pastor Eduardo, meu amigo. Olha aí, papai. Estará orando, agradecendo a Deus, e estarei convidando aqui para ministrar a bênção apostólica nosso pastor Osiel, pastor da subcongregação. Amém, queridos? Deus abençoe, e amanhã tem mais. Amém? Deixa eu só dar aqui um aviso rápido. Amanhã estará conosco o grupo de varões ali do Inocop, a banda Semelhança aqui da Igreja Assembleia de Deus, com a irmã Assembleia de Deus Belém, estará ministrando a palavra de Deus. O primeiro vice-presidente ali do campo de Utinga, né, ou seja, de Santo André, pastor Arthur Bittencourt, estará ministrando a palavra. Amanhã o tema, o cristão e o crescimento em unidade e maturidade. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Só perdeu quem não veio. Parabéns, pastor. Parabéns. Eu quero ser muito grato antes de orar, quero agradecer. Por esses dias também, eu fiz 53 anos e eu aprendi uma lição com o senhor, viu? Chegar em casa e falar para minha esposa: filha, tu não sabe o que eu aprendi hoje. 53. Filha, foi quinta-feira passada?
Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, querido e eterno, graça nós te damos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos permitiu estar reunido aqui neste lugar para podermos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Ó Deus, obrigado, Pai amado, por cada um que compareceu. Eu creio, Pai amado, que sairá regozijando e glorificando teu nome, Senhor. Pai amado, querido, eu quero te agradecer por esta palavra colocada no coração do teu servo. Ó Pai, esse ensinamento, Pai amado, foi tão maravilhoso para nossas vidas, Pai amado. Como alimento possamos caminhar, prosseguindo, Pai, em direção ao alvo, Senhor. Agora o teu povo vai retornar para o seu lar, ser com ele, Pai amado, dando livramento, guardando, fazendo chegando em paz e segurança no seu lar, Pai querido. Essas bênçãos nós te pedimos e certo da vitória nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor nosso pastor, que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, todos dizemos juntos, amém. Glória a Deus.